Eu infelizmente, não vou estar presente na reunião. O professor Nilson Mello se encontra no congresso da FLASOG. Então, eu pedi ao professor José Maria que coordenasse a reunião hoje. Nós teremos o grande prazer de receber a professora Elizabeth Ferreira Alves. Professora Elizabeth, eu vou assistir sua aula depois na gravação no nosso portal. E aí vou tirar minhas dúvidas com a senhora depois. Então, a professora Elizabeth, ela é professora do Departamento de Fono, Fisioterapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, tem mestrado, doutorado e é também membro, coordena a fisioterapia no setor de uroginecologia e assoalho pélvico da Divisão de Ginecologia da Faculdade de Medicina e também é professora orientadora de nosso programa de pós-graduação. Esse é um resumo do currículo da professora Elizabeth, que eu trouxe para apresentá-la hoje aqui. Professora Elizabeth, me perdoe pela não presença, mas eu irei assistir sua apresentação depois. Então, eu desejo a todos uma boa reunião e que tenham todos um bom dia também. Não se esqueçam de votar na Associação Médica Brasileira, duas chapas, chapa 1 e chapa 2, na Associação Paulista de Medicina, uma chapa, e o CREMESP, que tem inúmeras chapas, mas nós temos um representante do departamento na chapa 2 do CREMESP, que é o nosso amigo Fábio Cabai. Então, eu solicito que exerçam o direito do voto e votem da melhor maneira possível. Professora Elizabeth, a palavra é sua. Um bom dia, uma boa palestra e um bom dia a todos. Baracá. Bom, primeiro queria desejar bom dia a todos, né? Agradecer ao professor Baracá pelas gentis palavras e é um prazer fazer parte do grupo da ginecologia. Bom, vou falar sobre fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico, quando indicar. A intenção não é discutir a fisioterapia como prática, então a gente vai partir, minha proposta é falar um pouco mais da fisioterapia na incontinência urinária, discutindo alguns conceitos, e aí falando um pouco de outras disfunções. E como esse trabalho em equipe junto com o médico, a médica é tão importante. Então, primeiro eu agradeço a presença de todos, né? Agradeço o convite do professor Baracá, como disse. E quando a gente pensa em função, do assoalho pélvico, ele tem que ter a função da continência urinária, da continência fecal, da função sexual e ser uma boa via de parto. E uma via de parto que tenha uma memória prazerosa para essa mulher, ou pelo menos não seja disfuncional. Quando a gente pensa na disfunção do assoalho pélvico, nós podemos ter uma incontinência urinária, uma incontinência anal, uma incontinência fecal / flatus, uma experiência de parto que seja negativa e que gere lesões do assoalho pélvico no pós-parto, ou uma dor pélvica crônica, dor na relação sexual. Então, o grande desafio do assoalho pélvico é ele ter a força suficiente para ele ser continente e ser hábil o suficiente para o relaxamento, para permitir o esvaziamento e também uma relação sexual receptiva. Quando a gente pensa em disfunção do assoalho pélvico, eu vou primeiro falar da disfunção do assoalho pélvico, para depois falar da função da musculatura do assoalho pélvico. Essa é uma definição muito bonita, porque ela fala que é uma alteração nessa rede de músculos, fáscias e ligamentos, podendo ter sintomas do trato urinário inferior, intestinal ou alteração na função sexual, prolapso e dor. E aqui a gente já começa a falar desse trabalho multiprofissional. Em muitos tratamentos é necessário que a fisioterapia atue no sistema musculoesquelético com foco muito maior no tecido muscular e que outras ações sejam necessárias para o tecido conjuntivo, dependendo da gravidade da disfunção. Um claro exemplo disso é o prolapso. Num prolapso de grau baixo, a gente consegue ter uma ação na melhora da sintomatologia, mas se ele for mais elevado, com defeito maior da fáscia, é necessário que haja também uma cirurgia. E a função da musculatura do assoalho pélvico, a gente sempre pensa em força, né? Então, ter um bom assoalho pélvico é ter muita força e a gente vai ensinar essa paciente a fazer força. E isso não quer dizer que seja função. Força é uma das funções. Um assoalho pélvico competente, ele é capaz de contrair, ele é capaz de relaxar e ter coordenação para fazer isso.
E quando ele consegue fazer essa tarefa, aí sim ele é responsável por uma boa suspensão dos órgãos, da continência urinária, da continência anal, e ser capaz de relaxar na função sexual. E aqui a gente já começa a ter um paradigma. Se eu tenho uma paciente que tem dor na relação sexual, eu não posso afirmar de pé junto que ela tem um aumento do tônus, mas é provável que assim seja. E muitas vezes a gente fala, fortalece o assoalho pélvico que vai resolver. E não é verdadeiro isso, muito pelo contrário, ela primeiro precisa aprender a relaxar, alongar, para depois desenvolver força. Essa é uma foto de diversos modelos e diversas referências em esporte que tem no Museu de Lausanne, e a gente vê que a perfeição para cada esporte é muito específica, a perfeição para cada corpo, dependendo do momento da vida, em cada faixa etária específica, também é muito diferente. Então, quando a gente pensa numa gestação, por exemplo, é um desafio para o assoalho pélvico, né? Em poucos meses vai ter um deslocamento do centro de massa do corpo, vai ter uma sobrecarga mecânica muito grande e um desafio grande ao assoalho pélvico. É impossível que ele retorne depois sem ter passado por essa experiência, sem ter alguma marca disso, que não quer dizer que seja má essa marca, mas ele vai sair diferente desse momento. Pensando nos sintomas que mais são encaminhados para a fisioterapia, dispareunia, dor na relação sexual, algia pélvica. A algia pélvica ela é mais do que somente uma dispareunia, né? Nós temos pacientes que têm dor na região vulvar, que numa anamnese ela não consegue se sentar. Ela tem uma dor que incomoda para qualquer tipo de movimento. Incontinência urinária, incontinência fecal de flatos, um desconforto, muitas vezes referido para algumas mulheres, e a sensação de bola na vagina que nos leva a pensar em um prolapso. Esses são os sintomas que as pacientes são encaminhadas para a fisioterapia. E qual que é um dos principais desfechos? A qualidade de vida. Então, todos esses sintomas, eles impactam demais na qualidade de vida. Não só na relação da mulher com esse corpo, mas nas relações sociais. Então, uma mulher que tem uma bexiga hiperativa muito intensa, ela evita de viajar com a família, por exemplo, porque ela não quer parar o tempo inteiro. Então, essas coisas realmente comprometem a sociabilidade, levando a quadros de depressão e outras disfunções. Bom, esse é um artigo curto, mas que eu fortemente sugiro a leitura desse Silêncio Pós-Parto, né, que foi escrito pela doutora Fernanda Pipetoni e o Delance, onde eles fazem uma discussão sobre a importância da gente conversar e falar para essa mulher sobre tudo que significa um parto. Eu sou mulher, sou fisioterapeuta, tive parto normal, uma experiência muito fácil, sou a favor do parto normal, desde que seja o momento daquela mulher ter este parto, né? E a gente caminha um pouco para uma certa romantização do evento parto, não contando para essa mulher também dos perigos que tem quando ocorre uma disfunção. Então, essa é uma das primeiras indicações que eu queria discutir. Fisioterapia é garantia de parto normal? Jamais. Parto normal é uma orquestra, né? Uma sinfonia que depende de um ajuste de tantas coisas naquele momento. O que a fisioterapia faz é preparar essa mulher para ela ter mais controle do corpo, uma melhor mecânica corporal, melhor controle do assoalho pélvico e estar mais disposta e preparada para as mudanças que acontecerão naquele período. Então, é um facilitador, mas não é uma garantia de. E isso é importante quando a gente pensa na indicação. Bom, incontinência urinária. Dentro da incontinência urinária, e aqui vocês vão ver que tem algumas referências aqui embaixo, né? Então, essa tem algumas revisões sistemáticas, além desse artigo, então eu achei importante trazer mais do que uma referência, para dizer que a gente não tem dúvida que ao nível de evidência 1 e recomendação A, os exercícios de assoalho pélvico para o tratamento da incontinência urinária. E as mulheres que com incontinência urinária de esforço, que realizam fisioterapia, mais especificamente fortalecimento de assoalho pélvico, né, ou recuperação da função muscular, ela tem 8 vezes mais chance de ser curada do que um grupo controle. Então, se a gente pensar que é um tratamento sem efeito colateral, de baixo custo e relativamente de fácil adesão, não tem por que não encaminhar essa paciente. A demora no encaminhamento implica na pior severidade do quadro e, consequentemente, em pior recuperação da paciente normalmente. Mesmo porque ela inicia um quadro de tentativa de correção da disfunção. Então, se ela tem uma incontinência urinária, ela começa a alterar o hábito miccional. Então, ela começa a aumentar a frequência urinária de medo de ter uma perda, ou ela para de ter uma ingesta hídrica, podendo ter uma disfunção renal. Ou seja, quanto mais tarde a gente inicia isso, pior é.
E a gente sabe, a literatura nos diz que, por exemplo, no pós-parto, até 3 meses, vai ter literatura para 3 meses, 6 meses e até 12 meses de prazo para recuperação perineal. Entretanto, não faz sentido que a gente espere essa mulher chegar a 12 meses pós-parto, se ela tiver uma incontinência urinária, para que ela seja tratada. Então, quanto antes, que momento indicar, assim que a gente identifica que tem uma disfunção muscular que pode levar a isso. 50% das mulheres que realizaram exercício com a ajuda de panfleto executaram de forma incorreta. Então, aquela sensação, não, mas ela passou na consulta médica e eu orientei um exercício. Isso é muito bom, sobretudo para as pacientes que não podem ter acesso a esse tipo de tratamento, sobretudo na rede pública, isso é muito importante. Mas, e eu falo com muito orgulho do nosso setor aqui de ginecologia, de uroginecologia, coordenado pelo Dr. Jorge, onde a gente tem o prazer de poder atender essas pacientes, nós temos também um ambulatório de lesões de assoalho pélvico pós-parto, e ensinar essa paciente precocemente. Então, uma orientação para uma paciente que tem percepção corporal vai funcionar, mas para uma paciente que não tem, não vai funcionar, e é isso que a literatura conta para a gente. Mesmo que ela tenha um panfleto, porque ela não tem um aprendizado corporal. Então, ela pode ter um aprendizado cognitivo, mas ela não consegue transferir isso para a mecânica corporal. E como que ela faz essa força? Com cocontração. Então, ela vai usar músculos sinérgicos, como o glúteo, abdômen, quadril, adutores ou abdutores, para aumentar a força de assoalho pélvico. E aqui um comentário, assim, às vezes a gente recebe uma paciente, o modelo nosso de saúde, ele é muito centrado na figura do médico, da médica. Então, quando essa paciente passa em consulta, e o médico indica a fisioterapia, fala, não, eu quero que você faça biofeedback, ela acredita e traz aquilo, e daí às vezes ela fica frustrada quando a gente não inicia. Mas o que é um biofeedback? Ele é um sensor de pressão. Então, se esse sensor de pressão for introduzido no canal vaginal e ela fizer uma compressão usando glúteos, abdômen, ela olha na tela e tem um pico super alto. Mas isso não quer dizer que ela tem uma boa força de assoalho pélvico. Mesmo a perineometria, né, usando o Peritron, que é um equipamento bastante confiável, e a gente tem aqui no consultório, mesmo assim. Ele fala, bom, qual que é o melhor indicador? Avaliação, palpação vaginal, palpação digital, unio-bidigital. Tem estudos comparando as duas coisas sem diferença, e esse ainda é o nosso melhor referencial para uma boa avaliação de assoalho pélvico. A boa notícia, método barato, que todo mundo pode executar. Então, a simples orientação verbal ou escrita não são adequadas para um programa de exercícios para o assoalho pélvico. Então, não que não deva existir, mas a gente não pode ter a ilusão de que isso será satisfatório ou resolutivo para toda a nossa amostra. Exercícios supervisionados por fisioterapeutas são mais efetivos na redução dos sintomas da incontinência urinária de esforço. Voltando à nossa pergunta de base, quando indicar? Quanto mais precocemente for a indicação, quanto mais fácil essa paciente aprender, menos tempo ela faz de fisioterapia. E isso é uma relação importante até do ponto de vista do custo do serviço. Bom, mas por que as mulheres não conseguem contrair a partir de uma orientação ou de um aplicativo? Porque de 30% a 40% das mulheres não sabem contrair o assoalho pélvico. Dentro das que têm disfunção, esse valor aumenta para 70%. Então, isso quer dizer, se nós juntarmos 10 mulheres que estamos aqui hoje, no mínimo, em torno de 4, não conseguem fazer uma contração competente de assoalho pélvico. E num grupo disfuncional, isso vai para 7, é bastante alto. Então, os trabalhos em grupo, eles têm um papel importante, mas eles vão funcionar como uma grande peneira também para que a gente veja as pacientes que precisam de uma outra ajuda. Tem estudos avaliando só o treinamento de assoalho pélvico e o treinamento depois de 2 sessões com palpação bidigital ensinando a contração, e o resultado melhora bastante. E por que é tão difícil, né, fazer essa contração? Porque a contração que a gente quer... Opa! Deixa eu ver se é um videozinho aqui. Não está passando? Bom, é um vídeo, isso aqui é um videozinho. Bom, mas ele é um vídeo que mostra a direção dessa contração, né? Que essa contração ela tem que ter um sentido de fechamento e de elevação. E essa contração que é a contração correta de assoalho pélvico. Olha, vocês viram que até passar o vídeo de contração de assoalho pélvico é difícil. Então, imagina executar, né? Você já tem o seu dilema. E essa dificuldade, bom, e essa contração, que ela tem que entender que ela é uma contração, que tem esse duplo
esse duplo mecanismo de fechamento e de elevação. E quando não funciona a fisioterapia, há opções de tratamento cirúrgico, né, as pacientes que são refratárias ao tratamento conservador. E a próxima pergunta seria, será que a fisioterapia se aplica a essas pacientes também? E a resposta é que sempre que a gente tiver, vou responder um pouquinho com a literatura, depois eu fecho o raciocínio. Então, esse é um estudo onde eles fizeram fisioterapia no pré-operatório e o grupo controle teve só orientação sobre exercícios. Foi feito um sling retrocúbico e no pós-operatório teve fisioterapia na semana 1, 3, 5 e orientação sobre o reinício do programa para casa. O resultado foi que essas pacientes elas tiveram maior aderência aos exercícios no grupo que fez fisioterapia anteriormente. Se a gente pensar que o sistema musculoesquelético, para que ele tenha uma transformação em termos de aumento de massa ou de melhora de flexibilidade, ele precisa receber o estímulo várias vezes. Então, a adesão, a palavra na fisioterapia, é diretamente relacionada ao bom resultado do tratamento. Entretanto, as pacientes que tiveram exercícios supervisionados por fisioterapeuta, elas melhoraram a taxa de cura associada à cirurgia, considerando os sintomas subjetivos da incontinência urinária de esforço, uma chance 3 vezes maior do que comparando com o panfleto. Mas não houve diferença em relação ao PET teste. Mas um resultado interessante desse estudo... Não colocou aqui, mas um resultado muito interessante foi a adesão dessas pacientes ao tratamento depois. As que tinham feito fisioterapia antes tiveram uma adesão melhor. E o sistema muscular, ele só piora, né, com o tempo, porque a gente, infelizmente, vai ter uma tendência à sarcopenia. E a mulher, no seu ciclo biológico, como ela vai ter esse envelhecimento, ela vai deixar de ser cíclica quando ela chegar na menopausa, ela tem uma perda novamente da qualidade do tecido conjuntivo e da função do assoalho pélvico. E esse é um outro estudo onde ele comparou somente a cirurgia e a cirurgia associada à fisioterapia. Então, combinando o sling com a fisioterapia e somente o sling. E esse estudo, ele demonstra que teve uma diferença, mas que ela foi pequena, estatisticamente significativa, não tendo o efeito clínico desejado, mas o que ela mais melhorou? A adesão também. Mas essa tabela, eu acho ela muito interessante, porque quando a gente olha para ela, a gente vê que em torno de 70% dessas mulheres não fizeram um tratamento prévio. Então, aqui a gente pergunta, quando indicar? A primeira opção de tratamento deveria ser o tratamento conservador. Então, essas pacientes, e quando a gente pensa, bom, elas tiveram exercício supervisionado, 10% dessas pacientes tiveram exercício supervisionado, o que é muito pouco. Bom, para mulheres com incontinência urinária mista, esse é um estudo que comparou o treino comportamental e treino dos músculos do assoalho pélvico associado à cirurgia de sling e à cirurgia isoladamente. Teve uma pequena diferença estatisticamente significativa nos sintomas de em 12 meses e não atingiu o limite pré-estabelecido para a importância clínica e houve diferença em relação à adição de terapias futuras. Então, o custo dessa paciente para o sistema de saúde, ele diminui quando ela é exposta ao tratamento conservador. E aqui é importante comentar que quando ela vai no encaminhamento para uma cirurgia, quer dizer que ela tem uma alteração tanto do tecido muscular quanto conjuntivo, que chegou a esse ponto, então a cirurgia não recupera todo esse tecido. E aqui um outro estudo falando dessa associação independente entre a sarcopenia, e mesmo quando essa sarcopenia, esse é um estudo interessante, porque ele fez um ajuste pelo peso, pelo índice de massa corpórea, e viu que a sarcopenia não tem uma relação de causa com a incontinência urinária, mas ela tem uma associação independente. Bom, então qual o papel da fisioterapia no pós-operatório da incontinência urinária de esforço? Melhora da função muscular, longevidade do procedimento, melhora do relato de sintomas da paciente, melhora do controle voluntário e da dispareunia. E isso é uma associação muito interessante. Às vezes a paciente, não sabendo fazer uma contração correta, ela inicia uma tensão, e uma tensão muito grande na região que se manifesta depois como uma dificuldade para ter o relaxamento na hora em que ela deseja ter, como na relação sexual, por exemplo. A fisioterapia, além dos exercícios, que acho que já comentamos, né, bastante, ela também usa outros recursos, como a eletroestimulação. Então, uma paciente que tem um controle voluntário da musculatura, a nossa primeira opção, de acordo com os guidelines, é o exercício voluntário.
E isso tem uma relação com o recrutamento da fibra muscular, o calibre da fibra que vai ser recrutado, e que vai ser uma coisa muito mais cadenciada. A eletroestimulação, ela faz um recrutamento quase que inespecífico, ela recruta fibras de diversos calibres, e dá a essa paciente a sensação da contração que ela não tinha anteriormente. E aí nós temos literatura que apoia a contração associada à eletroestimulação e literatura que sugere eletroestimulação sem contração associada. São diferenças de conduta, mas nenhuma das duas está errada, ambas podem ser realizadas. E esse artigo é interessante, que eu queria trazer para vocês, porque ele começa a discutir que essa eletroestimulação, ela tanto pode ter uma função sobre o tecido muscular, também como sobre o tecido conjuntivo. Então, o estudo ainda feito em animal, em ratos, detectou que isso tinha um aumento na quantidade de fibroblasto. E ainda pensando em outros olhares sobre isso, preparando a aula, me surpreendi com estudos falando da capacidade de contração do assoalho pélvico e a melhora da microbiota. E a microbiota, né, além de estar em voga por uma série de razões, nós sabemos que é um tema muito importante, e é interessante imaginar que a função, né, a contratilidade, o movimento da região permite maior saúde até para a microbiota. Então, a gente tem esse outro olhar sobre a eletroestimulação. E falando de incontinência urinária, falando da força necessária do assoalho pélvico, a gente não pode deixar de comentar quando essa força é excessiva e ela torna-se um problema. O hábito urinário e o hábito evacuatório, como bem dizem as palavras, são hábitos, eles podem ser transformados, eles têm uma capacidade de modificação comportamental. E nós temos muitas pacientes que se habituam com a constipação, com o modelo evacuatório inadequado. Então, ela tem um excesso de tensão muscular e ela não consegue relaxar para evacuar. Tem estudos demonstrando que pacientes que são constipadas, com uma média de evacuação a cada 3 dias, tem uma maior relação, não uma relação de causa, mas tem uma maior associação com processos neurodegenerativos como Alzheimer. Quando essa paciente não consegue ter uma evacuação adequada, a gente pergunta também qual é o hábito urinário. Então, nós temos tanto urinar quanto evacuar, são ações de relaxamento do assoalho pélvico. Nós temos muitas mulheres que sentam para urinar, quando sentam, né, que já tem outro problema, e que fazem uma força, como se fosse uma valsalva, uma grande pressão abdominal. Então, ela não exercita o controle de contrair e de relaxar. Ela aumenta a pressão, faz uma evacuação rápida, não permite que o detrusor também converse com a musculatura do assoalho pélvico como deveria, e vai aumentando essa sensação de esvaziamento incompleto. Então, urinar e evacuar são hábitos importantes que estão inclusos dentro da terapia comportamental. E essa é uma foto que eu adoro, né? Porque assim, a fila de medicamentos e cirurgias e a mudança de estilo de vida. Então, todo mundo quer uma solução rápida, de preferência que alguém faça para a gente, mas nós sabemos que isso a médio e longo prazo não funciona. E esse é um estudo que ele fala um pouquinho sobre isso, sobre essas mudanças de hábito e como é difícil a gente conseguir que isso se mantenha durante a vida, né? Então, para que paisagem que a gente está olhando? A gente está olhando para uma paisagem de ter controle muscular, essa paciente que precisa ser indicada para fisioterapia, uma paciente que tem um mau hábito, que ela possa ser indicada. Para a gente mudar um hábito, a gente precisa observar o hábito. E o diário miccional é uma ferramenta simples, barata, uma ferramenta de papel, em que essa paciente pode ter o controle disso. Mas algumas pacientes não gostam, e aqui essa é uma foto do Minha Bexiga, né, que ele é um diário miccional, num aplicativo, ele é o produto de parceria entre o nosso setor e a EMS, e ele foi desenvolvido, ele é livre, gratuito, para que ele possa ajudar essa paciente a ter esse relato. E o que ele traz de diferente? A possibilidade de compartilhamento de dados entre o médico e o fisioterapeuta, pensando em trabalho multidisciplinar. E a fisioterapia vê essa paciente toda semana, então ela tem um pouco mais de chance de detectar coisas que são relacionadas ao hábito e inadequadas. Então, esse é o Minha Bexiga. Então, o encaminhamento para a fisioterapia, e como eu falei anteriormente, o zelo de não ser só o biofeedback, e por que não? Esse é um estudo muito interessante, que ele avalia exercícios de assoalho pélvico com biofeedback, e ele diz que não tem mais benefícios que outras modalidades terapêuticas, como eletroestimulação vaginal e exercícios. E aqui a prescrição do exercício, para nós fisioterapeutas, é como a prescrição de um remédio para o médico. Então, a gente tem que entender como que é o perfil desse paciente, qual que é o melhor exercício para ele, a melhor dose, que é a dosimetria.
porque os músculos também fadigam. Quantidade não significa que quanto mais esta paciente fizer, melhor ela vai ficar, porque muitas vezes ela fadiga, ela não tem condições ainda de fazer, e ela piora o quadro. E esse é um outro estudo, comparando, então, os exercícios de assoalho pélvico isoladamente ou com biofeedback ou eletroestimulação, e todos foram efetivos na redução dos sintomas da incontinência urinária. Uma coisa interessante, a gente, quando compara esses estudos, são os desfechos, né? É muito mais fácil a gente comparar estudos com eletroestimulação para fisioterapia do que com exercício. E isso faz com que as revisões sistemáticas, elas tenham... é muito mais difícil fazer uma meta-análise. E a gente sempre tem como referência, se eu tenho uma força muito baixa, eu vou para a eletroestimulação, um perfect, um P, né, da escala de Oxford modificada até 2, e de 2 para cima iria para exercícios. E esse é um estudo interessante, porque ele vai comparar se houve uma alteração da massa muscular, comparando 270 minutos de atividade, seja de eletroestimulação, um grupo fez eletroestimulação, outro grupo fez exercício. Então, o que ele identifica? Aumenta a massa muscular, ambos os tratamentos, uma contração voluntária e uma contração involuntária. A nossa próxima pergunta poderia ser, bom, então, por que não fazemos uma contração involuntária em todo mundo? Por causa da velocidade do tipo de recrutamento de fibra e do não domínio. E aí a gente depois vai falar um pouquinho da cadeira, né? A contração involuntária, ela faz com que essa paciente não tenha esse domínio voluntário, que é essencial para ela ser continente e ter uma relação sexual onde ela possa ser receptiva, se esse for o desejo dela. Esse é um trabalho que nós submetemos, já está submetido para publicação, nós apresentamos agora recentemente na Yuga, no mês passado, onde nós fizemos uma revisão sistemática comparando exercícios com eletroestimulação. E o que nós identificamos é que ambos os tratamentos são efetivos. E qual que seria o próximo passo em termos de ciência? A gente começar a detalhar melhor quais são as indicações de A e de B, e não somente pelo P, da escala de Oxford. Então, finalizando um pouco o tema, nós temos alguns tipos de contração, máxima, submáxima, rápida, lenta. Então, muitas vezes essa paciente inicia o tratamento com uma contração submáxima, numa quantidade de exercícios compatível, conforme ela ganha massa muscular, conforme ela ganha controle, ela evolui para uma contração máxima. Então, a orientação que às vezes a gente pode dar, contrai o máximo que você puder, sustente o maior tempo que você puder, às vezes não é o ideal, porque ela vai fadigar. E aí, o que ela precisa? Ela precisa ter um tônus basal muito bom e uma capacidade de aumento de tônus quando aumenta a pressão intraabdominal. Se ela estiver fadigada, ela não consegue fazer isso. E aí ela vai ter mais escapes com o aumento da pressão intraabdominal. Realização da contração correta, como eu já comentei com vocês. E aí tem um artigo aqui muito bonitinho embaixo, que eu gosto muito dele, que é esse segundo, onde eles falam que, às vezes, pelo apoio da mão na região do cóccix, a gente consegue identificar se essa paciente fez uma contração do assoalho pélvico efetivo ou não. E eu acho esse artigo muito bonito, porque ele abre a possibilidade da gente fazer isso em ambientes como unidades básicas de saúde, onde a gente, às vezes, não consegue ter uma avaliação dessa paciente tão individualmente. Eu acho ele muito útil, né? E quais são as melhores estratégias para contrair o assoalho pélvico? Quando a gente pede essa contração, a gente quer uma contração pura, que ela não use os músculos adutores, abdutores do quadril e abdominais. Só que isso não é que ela não use, é que não use na hora correta. O sinergismo funcional dessa região é correto, a gente não tem como ter um músculo isolado que faz uma tarefa única. Mas qual que seria a sequência correta? O transverso do abdômen entra precocemente, o assoalho pélvico contrai, e no fim dessa contração tem o reto do abdômen e glúteos. Quando essa ordem não é respeitada, essa paciente fica incontinente, tem vários estudos que demonstram isso. Então, esse é um ensaio clínico que foi conduzido também aqui, de uma aluna de mestrado, e que nós comparamos só exercícios de assoalho pélvico e exercícios de assoalho pélvico e fortalecimento de adutores e abdutores do quadril separadamente. E esse grupo teve uma melhora mais satisfatória. Qual que é o objetivo aqui nessa nossa conversa de hoje? Dizer que a boa função da pelve, ela é importante. Então, essa paciente não adianta ela só contrair o assoalho pélvico, ela tem que ter alongamento de glúteo, força de glúteo, alongamento de quadríceps. Se ela tem um encurtamento de flexores do quadril, ela precisa alongar, precisa ter um obturador interno que seja competente para a rotação externa. Então, o tratamento não é só o assoalho pélvico, mas também os sinergistas que trabalham conjuntamente. E aqui é um artigo muito interessante dizendo da dificuldade de comparar os ensaios clínicos com exercício, porque
ele é adaptado pelo usuário. Então, você prescreve, mas essa pessoa vai adaptar. Você não consegue ter uma receita tão fixa. Então, isso faz com que algumas das nossas meta-análises tenham resultado que, assim, é muito heterogêneo, os protocolos são heterogêneos. Adesão e alta, pergunta que não quer calar. Fisioterapia para o resto da vida, né? Os pacientes já chegam perguntando, eu vou ter alta? E vai ter alta. E tudo depende do objetivo terapêutico. Então, essa é uma conversa muito importante. Qual o objetivo terapêutico? Exercício ela vai ter que fazer para o resto da vida, mas não precisa ser na fisioterapia. Então, qual que é o nosso objetivo? Isso é muito importante que seja feito esse pacto com a paciente e que depois disso ela migre para uma atividade física que agrade, como esse artigo discute um pouco de Pilates modificado para o controle da musculatura do assoalho pélvico. Então ela não pode fazer o oposto, já começar pela atividade física? Se eu considerar que 40% das mulheres não sabem contrair o assoalho pélvico, 70% das que têm disfunção não, provavelmente não vai dar certo, porque a fisioterapia não é atividade física regular. Por isso que ela não pode ficar fazendo fisioterapia para o resto da vida dela também. Mudando um pouco de assunto, indo agora então para dor pélvica crônica, para endometriose, para algia pélvica, dispareunia, um comentário que eu acho que é importante é por que encaminhar para o fisioterapeuta? Porque muitas vezes o ginecologista ele é extremamente hábil para fazer diagnósticos como endometriose, como algia pélvica, identificar um tender point, um trigger point, mas ele não faz tanto essa interface com a ortopedia em relação ao sistema músculo-esquelético que o fisioterapeuta faz. Avaliação da mobilidade da pelve, avaliação da mobilidade do quadril, descarga de peso, rotação de tronco. Então, essa leitura mecânica, não que isso seja a origem da dor, mas isso pode acentuar o quadro de dor. Então, a gente tem uma ação, né, de gerenciar o corpo, contração da gravidade, e essa mecânica vai ser utilizada acentuando o padrão de postura que a gente tem. Mesma coisa na gravidez, vai ser uma acentuação daquele padrão que ela tinha anteriormente, que é como ela vai administrar a carga mecânica. Então, esse artigo ele fala muito bem sobre essa importância da abordagem musculoesquelética em casos de dor pélvica. E essa dor, né, muitas vezes nessas pacientes, é importante a gente conseguir uma descrição da dor de uma maneira mais individualizada. As palavras nos ajudam a imaginar o que ela sente. E, novamente, como a gente tem esse contato semanal com a paciente, tem uma cinesiofobia, muitas vezes, quem tem dor, né, não tem movimento. Essa semana mesmo eu avaliei uma paciente que ela é hábil a ter uma relação sexual com muita dor, mas ela não aguenta o toque superficial na região vulvar. Ela tem uma cinesiofobia, porque ela tem um histórico de dor, então ela tem dificuldade de lidar até com toque na pele. Esse tipo de paciente, é muito importante que ela também vá entendendo, consiga descrever a dor, e que a gente tem que trabalhar também com sensibilidade superficial, sensibilidade profunda, uma remodulação da dor. E muitas vezes a gente precisa desse trabalho em parceria com o médico, a médica, para que ele abra uma janela terapêutica, que quebre esse círculo vicioso e que faça essa parceria, muitas vezes, utilizando medicamento, para que a gente possa tratar dessa paciente. Muitas vezes também acontece com a bexiga hiperativa, e tendo como meta terapêutica que a gente retire esse medicamento depois, que essa paciente possa ficar bem. Então, esse é um slide também falando sobre isso, sobre a importância de quebrar esse ciclo da dor, e que ele não é tão rapidamente quebrado na maioria das vezes. E a solidão, né, um pouco dessas pacientes, sobretudo que têm dor na relação sexual, porque elas não comentam isso com muitas pessoas, então elas não acabam sendo expostas a sugestões. Eu sempre falo para os pacientes, você vai num casamento, você fala, eu estou com uma dor lombar, alguém sugere, vai em tal profissional, né? Você não chega no casamento e fala, tem uma dor na relação sexual. Então, esse mundo é muito solitário, por isso que é muito importante que a gente faça uma busca ativa na anamnese desse sintoma, e não só uma vez, né, outras vezes. Bom, então, alguns highlights aqui. Fisioterapia para o assoalho pélvico não é somente fortalecimento muscular e não é pompoarismo. A função é mais que a força. Inclui contrair e relaxar. Urinar é um ato de relaxamento. Então, não é o momento de fazer exercícios para o assoalho pélvico. Então, quando a gente pede para essa paciente fazer uma interrupção do jato urinário, ela pode fazer isso para ela perceber que ela é capaz de contrair e interromper o jato. Mas se ela fica fazendo isso durante a micção, ela simplesmente estraga uma conversa que deveria ser uma conversa limpa entre os músculos do assoalho pélvico e o detrusor. Então, quando um contrai, o outro relaxa,
quando um relaxa, o outro contrai. Então, ela perde a possibilidade de ter uma micção de boa qualidade. E isso é muito comum, as pacientes falam, olha, mas eu tive essa orientação, e a gente não explica, mas é difícil quebrar um hábito, né? O ideal é que a gente não gere o hábito. E os músculos do assoalho pélvico fadigam. Recebi uma paciente que ela foi orientada a fazer 400 contrações de assoalho pélvico por dia. Eu não sei se eu já fiz isso na vida, mas num dia. E o que acontece? Ela não faz, né? Ela fez as primeiras vezes, ela estava no pós-operatório, então ela queria muito sucesso do tratamento, ela teve adesão inicial e depois não teve, e aí abandonou de vez. Então, a quantidade, ela é importante. E aqui, pensando um pouco na bexiga hiperativa, essa linha do tempo, em que momento indicar para a fisioterapia? A literatura, assim, diz que tem que ser a primeira linha de tratamento. E eu queria chamar a atenção de vocês para um dado interessante. Esse artigo, ele não é brasileiro, e daí ele coloca a estimulação do nervo tibial na caixinha número 3, numa terceira opção. E por quê? Porque lá eles fazem a estimulação. No Brasil, a gente tem o hábito de fazer com eletrodo de superfície. E em alguns países, e quando a gente pega a literatura tem bastante, eles fazem estimulação com agulha. Então, ela deixa de ser um ponto 1 e vai para uma terceira opção. No Brasil, a gente desloca isso, porque não é invasivo o tratamento que a gente oferece, seja na estimulação do nervo tibial ou na estimulação sacral, e depois, então, por fim, a intervenção, que seria a neuromodulação. Então, qual é o momento de encaminhar essa paciente? Então, logo a gente tem a percepção que ela tem os primeiros sintomas. E o que a gente faz quando tem uma paciente com bexiga hiperativa? A gente muda o hábito, ensina a urinar, faz diário miccional, põe micção de horário, e trata com eletroestimulação e trata com exercícios, porque um jeito dela conversar com a bexiga é pela função do assoalho pélvico. E aqui são 2 estudos também desenvolvidos aqui no nosso setor. Um deles a gente associou a estimulação intracavitária com a transcutânea, e aqui a intenção de trazer esse estudo para vocês hoje é porque ele deu uma diferença estatisticamente significativa de 1,5 micção. Qual o significado clínico disso? Nenhum. Então, nós concluímos que, do ponto de vista clínico, a eletroestimulação intracavitária do nervo tibial é a mesma coisa, sendo que uma é mais barata, menos invasiva e menos desconfortável para a paciente. E quantas vezes se faz fisioterapia? Precisa ser 2 vezes por semana? Não necessariamente. A paciente precisa refazer esses exercícios com uma certa periodicidade. Ela pode ir ao fisioterapeuta 1 vez na semana e ela vai ter uma tarefa para fazer em casa mais 2 dias por 15, 20 minutos. E esse estudo de uma outra aluna nossa de mestrado, a Monique, a gente comparou, e se a gente tem diferença, se a gente faz eletroestimulação em uma perna, 2 pernas, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e a beleza da pesquisa, né, que às vezes a gente começa com uma pergunta e a gente termina com uma outra resposta, um outro aprendizado. E a resposta deste estudo deu, não há diferença, você pode fazer em uma perna, 1 vez por semana, exceto para o sintoma de noctúria, que tem uma resposta melhor quando você faz eletroestimulação nas 2 pernas. Então, essa resposta surpreendente é que até a eletroestimulação tem que ser sintoma dependente, ela não pode ser feita da mesma maneira para todas as pacientes. Por que encaminhar precocemente para a fisioterapia? Porque a bexiga hiperativa, com a noctúria, ela tem, infelizmente, ela pode causar uma fratura de quadril. Tem vários estudos correlacionando isso com queda. Então, principalmente numa mulher, né, que já tem uma idade mais avançada, é importantíssimo que ela trate o quanto antes. E que o fisioterapeuta também trate dessa paciente com estratégias de equilíbrio, com estratégias anti-queda, para evitar esse tipo de disfunção. Tem um estudo que eu não incluí aqui, mas muito interessante, tem 2 estudos nessa linha, um japonês e um da Escola Paulista, de pacientes pós-artroplastia de quadril que melhoram a função do assoalho pélvico. E sem ter feito nenhum tratamento específico para isso. E a beleza desse artigo é que ele, então, fala que quando se restabelece a mecânica da articulação do quadril, tem uma função positiva, um efeito positivo sobre o assoalho pélvico. Então, o que compõe o tratamento de fisioterapia? Um pouco de tudo que eu já falei até agora, acrescentando o biofeedback e o exercício bem feito. Acho que esse é o ponto mais importante. A cinesioterapia de boa qualidade é sempre o carro-chefe do nosso tratamento. Esse é um artigo que ele descreve um pouco das técnicas que a fisioterapia usa. Eu acho que não seria o caso da gente discuti-las aqui, mas a intenção desse slide é dizer que não é só fortalecimento, como eu falei inicialmente, mas que tem várias outras coisas que a gente utiliza.
E também aqui descrevendo um pouco da liberação miofacial, que é muito importante para que a gente consiga que essa paciente contraia depois. E aí falar um pouco sobre os milagres, né? Sobre a cadeira, por exemplo. Né? Tudo na vida tem uma função, e o nosso grande desafio é descobrir qual é essa função das coisas. Então, nenhum tratamento é perfeito e nenhum tratamento é de todo ruim, a maioria deles, pelo menos aqueles que nós pesquisamos, né? Então, aqui a gente tem alguns modelos, né? Então, aqui uma cadeira, não vou mencionar o nome do fabricante, mas vocês muitos já conhecem, e aqui um assento, que pode ser acoplado com outras placas para a contração. E aqui eu queria fazer um comentário, como nós temos aqui no nosso grupo pessoas de diferentes momentos da sua carreira, como a literatura a gente tem que ler com muita atenção, né? Essa é uma revisão sistemática, com meta-análise, e que ela conclui, ela usou 20 estudos, e ela diz assim, olha, não há evidência para suportar os benefícios da eletroestimulação magnética para disfunções do assoalho pélvico. A contração feita, né, nessas cadeiras, ela é uma contração por campo eletromagnético, então ela se dá uma contração por varredura, então ela contrai tudo de uma vez só e ao mesmo tempo. Quem já teve a oportunidade de sentar num desses equipamentos, sente, é uma contração involuntária, você contrai tudo. Né? Então, esse estudo diz, olha, nós não concluímos que não temos evidência para isso. No ano seguinte, a gente tem uma outra revisão sistemática, agora com 10 artigos, que ela diz assim, olha, eletroestimulação magnética é efetiva para o tratamento da incontinência urinária. E a gente pega isso e fala assim, nossa, então está resolvido, né? Só que a hora que a gente vai ler na metodologia, aqui tinha um amarelinho que sumiu, o que ele comparou? Ele comparou esse estudo, ele comparou a cadeira com o chão, com nada. Então, a resposta não é que a cadeira eletromagnética, ela resolve, é efetiva para o tratamento da incontinência urinária como o melhor tratamento. Ela é melhor do que nada. Essa é a interpretação. E aí a gente tem um outro estudo, onde eles vão avaliar vários tipos de energia, e eles concluem, avaliaram por alguns desfechos, né, e eles tiveram o zelo de dizer, olha, o mínimo de 4 pontos para o ICSIC não é clinicamente significativo. Também é uma coisa importante, em que momento que a estatística representa algo clínico, né? E eles concluíram que as energias precisam de mais evidência e que precisa de mais estudos, e que não tem uma comprovação, a gente não pode dizer, baseado nessas revisões, que a estimulação eletromagnética seja eficaz para o tratamento da disfunção sexual ou da incontinência urinária. Então, estudos com diferentes opiniões, como que nós vemos, né? Oportunidade para estudar, oportunidade de pesquisar e ter um desfecho melhor, ou uma resposta que seja melhor. Então, o assoalho pélvico, as suas características musculares de tecido conjuntivo, e anteriormente tinha uma foto de 2 mulheres olhando, e agora a gente tem uma foto de 2 mulheres mais jovens e algumas mais velhas também olhando para algum lugar, né? E isso é para comentar um pouco que o tempo passa muito rápido e que essas mulheres migram nos ciclos de vida, e que é muito importante que a gente consiga orientá-las o mais precocemente possível para que elas possam fazer essas passagens por esses ciclos mais preparadas para as alterações que inevitavelmente virão. Tá? Então, frequência das sessões, eu já comentei, objetivo terapêutico também, adesão, alinhamento do tratamento com a equipe, isso é muito importante, o trabalho conjunto, nós temos a honra de ter essa boa parceria aqui dentro, a qual sempre tenho gratidão ao professor Baracá, ao doutor Jorge e outras pessoas. E, caminhando um pouco para o fim, então, a gente falou bastante de incontinência urinária, a gente falou um pouco de algia pélvica crônica, muito levemente de dispareunia, de disfunção sexual. De disfunção sexual, também queria comentar que nós temos casos atendidos aqui em parceria com o grupo de sexualidade, né, com o doutor Theo, a doutora Elza, e como temos tido parceria em casos que não é simplesmente de dor pélvica, a gente tem cuidado de dor no assoalho pélvico, né? Então, casos em que a gente tem que cuidar da percepção que ela tem do corpo, outras mecânicas corporais, movimento da pelve, e é sempre muito interessante e desafiador, mas a paciente percebe o resultado. Os prolapsos, eu comentei anteriormente, os de menor intensidade vão ter um resultado mais satisfatório com a fisioterapia, não resolvendo o prolapso, mas sim a sintomatologia, a sensação de conforto corporal. Parto também nós já falamos. E aqui um resumo, né, das técnicas que
que a gente pode usar dentro da fisioterapia, que vão ser utilizados em diferentes modelos de sessão. E aqui um comentário sobre a sessão online. Então, o melhor sapato é o que cabe no nosso pé naquele momento, né? Então, acho que na época da pandemia, o atendimento online foi uma possibilidade, e muito preocupado com esse modelo também, o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer, porque não tem uma avaliação física dessa paciente. Nós nos juntamos, né, profissionais da USP São Paulo, USP Ribeirão, e a Universidade Federal de Alfenas, e nós fizemos esse estudo discutindo um pouco um guia para o atendimento online durante a pandemia. E aí nós fizemos a adaptação disso também para a América Latina, de acordo com as regras da América Latina, e isso virou um caderno da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, a Brafism, que foi quem sugeriu o trabalho, uma publicação na revista da Yuga e também pela ALAP. Então, o atendimento online, ele resolve, ele ajuda, mas se todo tratamento é baseado na avaliação física, inevitavelmente ele tem uma pior qualidade. Não quer dizer que ele não sirva para nada, ele tem sua função, mas vai ter uma qualidade pior. E aí a gente tem que sentir a paciente que consegue se adequar a esse modelo e a paciente que não consegue se adequar a esse modelo, e é um campo interessante de estudo. Então, mensagem final, trabalhe em equipe sempre. Quando encaminhar para a fisioterapia? Quando o sistema musculoesquelético for evidentemente, ou talvez, uma das causas da disfunção do assoalho pélvico. Eu acho que esse é o resumo de quando encaminhar essa paciente para a fisioterapia. Obrigada. Professora Elizabeth, eu gostaria de agradecer muito sua palestra e vou abrir agora para as dúvidas que nós temos, principalmente aqui com o pessoal da plateia. E depois eu vou abrir também para online. Professora Cecília? Não é exatamente uma dúvida. Primeiro, antes de mais nada, cumprimento, porque sua aula foi excelente, muito interessante, mas eu acho lamentável que a senhora ficou bem atrás do computador com a tampa cobrindo a sua carinha, então a gente não enxergava a sua carinha. Desculpa. Então, se a senhora tivesse dado aula do lado, a gente tinha visto, mas acho que seria sido mais gostoso. Mas eu quero mais cumprimentá-la. E obrigada pelo comentário. Comentários? Oi, Beth, parabéns. Oi, eu te vi desse cantinho aqui, então não posso reclamar, mas a gente realmente fica muito... A gente tem uma certa alegria de ver o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? O Jorge, eu sempre comento isso nas teses deles, e uma das coisas que eu observo muito é essa área da uroginecologia, como ela desenvolveu nos últimos anos, é uma coisa muito impressionante. Na época que eu fiz residência, era um mar de dúvidas e basicamente ninguém sabia nada, né? Muito além do Bursch, né? Exatamente, o Kaká. E hoje em dia isso cresceu de uma maneira exponencial e é impressionante. E eu fiquei impressionado com o nível do trabalho que vocês fazem e essa interação com o Jorge, realmente parabéns. Obrigada. Eu tenho uma dúvida com relação às futuras gerações, sabe? Com relação a essa questão de prevenção de lesões e prevenção prevenções de problemas, muito calcado nessa questão de prevenção muscular. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. O que eu vou fazer com a minha filha? O que eu vou orientar para a minha filha para ela não ter lá na frente problemas dessa natureza? Dá para a gente prevenir de alguma maneira? Treinar esses músculos melhor do que a geração passada? Eu vou responder aqui em respeito a Cecília. Acho que não precisa. Eu acho que a gente tem mais consciência, né? E algumas disfunções, como escoliose, por exemplo, que é uma disfunção muito comum, não necessariamente grave, depende do ângulo, mas hoje em dia a gente tem muitas políticas de saúde, inclusive, vendo isso nas escolas. Então, orientando um pouco essa organização biomecânica do corpo, e não tem uma transformação, a gente não consegue zerar alguns processos, né, uma rotação de uma vértebra, por exemplo, mas você consegue mudar a atitude corporal, atitude muscular, atitude escoliótica, por exemplo, né? Em relação ao assoalho pélvico, propriamente dito, eu acho que a mulher ganhou muita liberdade de fala, de discussão, mas não necessariamente de vivência corporal.
Então, eu acho que a gente ainda precisa incentivar essas mulheres, se pensar assim, em atividade de consultório, tem muita paciente jovem, muita, com disfunção sexual, com dispareunia, com dificuldade de vivenciar o corpo. Então, acho que a primeira coisa é não ter assumir que todas as mulheres jovens estão bem resolvidas com o corpo, perguntar isso na anamnese para conseguir encaminhar, para melhorar essa percepção corporal. E das jovens também. Oi. Parabéns. Obrigada. Super legal a sua aula. Primeiro, queria agradecer, né, a parceria que a gente tem lá no setor de sexualidade com a fisioterapia, né, além do... e achei muito bacana o que você falou e que a gente concorda plenamente de ter que incluir o tema da sexualidade em toda a anamnese, porque ninguém vai falar e elas se sentem muito solitárias, né? Eu acho que é muito importante que isso seja ressaltado o tempo todo, colocar a sexualidade como um tema presente, senão ele passa ao lado e a gente vai cuidar de outras coisas, né? A dúvida que eu queria perguntar é o que você acha da associação da fisioterapia com essas técnicas de energia que estão tendo agora, laser, HIFU, frax, etc. Né? O que você acha? Obrigada, até eu esqueci de pôr o slide, eu separei até ontem, mas eu acabei não incluindo. A gente acabou de publicar, né, agora, uma aluna de mestrado do Jorge, a Lucília, a gente fez um trabalho muito bonito comparando laser com fisioterapia, com tratamento conservador, né? E o resultado foi que entre as duas técnicas não houve diferença na melhora dos pacientes, ambos os tratamentos foram efetivos. Entretanto, o PED teste teve o melhor resultado até no laser, mas a função muscular teve o melhor resultado na fisioterapia. E agora, minha interpretação desse estudo é que eu acho que a associação de tratamentos ela é muito benéfica para o paciente. Toda vez que o tecido muscular contrai, ele ativa o tecido conjuntivo. E toda vez que o tecido conjuntivo tem mais tenacidade, ele melhora o tecido muscular. Então, eu acho que o caminho das energias, sobretudo do laser, é o tratamento associado. E tal qual a cadeira, né? Começa com um boom. O laser vai curar todo mundo, vai rejuvenescer todo mundo, vai resolver tudo. A gente fala, não, talvez não. Mas ele tem um lugar super importante no tratamento das disfunções de assoalho pélvico. Não sei se o Dr. Jorge quer comentar algo pelo trabalho da Lucília. Porque a gente já comenta e já fez pergunta. Tá bom. Parabéns pela sua aula brilhante. Eu queria uma opinião de sua parte, mas não olhando no sentido o médico, a fisioterapeuta. A episiotomia. Hoje, o paciente vai no consultório, não quero episiotomia, não quero anestesia, não quero um monte de coisas, e uma doula do lado dela, estimulando, às vezes, certas forças indevidas. Queria a sua opinião, mas não quero que passe para o Jorge. É a sua opinião. A minha opinião ela é bem clara. Eu acho que eu tenho certeza que a via de parto normal, e não só a minha opinião, mas a literatura bem nos informa, é a melhor via de nascimento para a mãe e para a criança. Entretanto, quando isso não é viável, é para isso que apareceu a cesárea. Eu não acho que a mulher precise vivenciar a dor até o fim do parto. É possível você ter um parto sem essa dor. Então, eu acho que falando um pouco daquele artigo do Delance e da Fernanda, a gente precisa contar para essas mulheres tudo, né? De um jeito dócil, empático, mas dos melhores desfechos e dos piores desfechos. Quando a paciente chega no consultório, ela fala assim, eu quero fazer fisioterapia, você vai usar o Epinol? Porque alguém falou que se eu usar o Epinol, eu não tenho episiotomia. Epinol. Eu falo, não, ninguém pode garantir isso, porque a episiotomia, ela tem critérios muito bem indicados na literatura, ela é uma avaliação que o médico obstetra tem que fazer na hora do parto, ele pode ter um compromisso com essa paciente, mas se for isso que vai salvar o assoalho pélvico, que vai acelerar o tempo de parto. Então, eu acho que a episiotomia, ela tem que ser bem indicada e bem treinada com os residentes, essa é a minha opinião, para que ela seja usada quando necessário for. E essa paciente tem que ter um vínculo muito forte com o obstetra, porque ele vai estar lá na hora do parto. Em relação à doula, ela tem uma formação mais ampla, menos profunda em tudo. Então, falando da fisioterapia, uma paciente em cima de uma bola não quer dizer que a pelve mexeu na direção correta. Se a gente não fizer o movimento nos eixos e planos anatômicos corretos, ela não tem uma ação sobre a descida do bebê como a gente gostaria na pelve. Então, os movimentos podem ajudar, a gente tem várias ações para ajudar esse parto,
mas eu acho que a epísio ela tem o lugar dela, ela só precisa ser muito bem indicada, ela não pode ser feita de referência, mas ela também não é uma coisa abominável quando tiver um critério devido, né? Porque uma lesão de assoalho pélvico é algo muito grave, e às vezes essa paciente não tem ideia do que isso significa. Eventualmente, uma incontinência fecal, dor, quer dizer, a gente não quer que nada disso aconteça, vai trabalhar para nada disso acontecer, mas tem que entender que... Eu tinha uma paciente que ela falou assim, eu quero ter o parto sem anestesia. Daí um dia eu perguntei para ela, quando você tem dor de cabeça, o que você faz? Ela falou, tomo 2 Neosaldinhas. Eu falei, eu continuo o assunto ou você quer pensar melhor? Né? Agora, professor Jorge, poderia comentar os trabalhos, né, e fazer a pergunta para a professora Elizabeth. Obrigado, professor José Maria. Beth, como sempre, didaticamente brilhante. A aula foi espetacular, muito fácil de entender. E é um prazer ver você coordenando o grupo de fisioterapia dentro do nosso setor, brilhantemente. A Mara está aqui, o grupo muito forte. Eu queria comentar só o que o Theo falou sobre laser, ou energias em geral e fisioterapia, né? Na realidade, a nossa publicação agora, que acabou de ser publicada na revista internacional, que foi a tese de mestrado da Lucília, comparando o laser com a fisioterapia para incontinência urinária, foi para validar o laser como método de tratamento para incontinência urinária. E para você validar, você precisa comparar com o método ouro. O padrão ouro é fisioterapia, porque a gente tratou mulheres com incontinência leve. Mas os dois são complementares, né? A fisioterapia, basicamente, para melhorar músculo, o laser para melhorar colágeno, fibras elásticas e vascularização. Então, o ideal é você associar as duas, como a gente associa hoje em dia. Com relação à fisioterapia, um dos meus objetivos como presidente da Sociedade Mundial foi claramente incrementar a multidisciplinaridade. Não existe uroginecologia sem fisioterapia, né? Fisioterapia hoje é primeira linha de tratamento nos guidelines americanos, europeus e brasileiros pela Febrasio, no tratamento da incontinência urinária de esforço, no tratamento da incontinência mista, no tratamento da bexiga hiperativa. Então, não dá para caminhar sem a fisioterapia, né? Quando a gente fala em cirurgias reconstrutivas que devem ser feitas para incontinência urinária, para prolapso genital, a gente precisa melhorar a função. A gente não melhora a função com a cirurgia. A gente melhora a anatomia. Então, a gente tem que andar sempre com a fisioterapia. Parabéns, Beth, e obrigado por coordenar tão bem o grupo de fisioterapia dentro do nosso setor. Temos uma pergunta ainda da plateia, depois eu vou passar para o pessoal online. Bom dia. Bom dia. Parabéns pela aula, excelente. Eu sou Thaís, eu sou residente do 3º ano externa, né? Eu sou da Bahia, de Salvador. E o meu hospital, em que eu faço residência, o Hospital da Mulher, é um grande centro, tanto de oncoginecologia quanto para uroginecologia, principalmente para a parte cirúrgica, né? A gente faz muitas cirurgias sling, a gente faz corporimplantia, muitos procedimentos cirúrgicos para a correção de assoalho pélvico. Mas, infelizmente, as pacientes de lá, né, do SUS, elas não têm acesso à fisioterapia. E a gente percebe uma falta muito grande para esses pacientes. São pouquíssimos centros. Você falou, né, que de fato, a fisioterapia é um baixo custo e de fácil acesso, talvez, aqui. Eu estou no ambulatório com o Dr. Theo, e eu percebi que as pacientes aqui têm, com vaginismo, têm também acesso à fisioterapia aqui no Hospital das Clínicas, e isso, com certeza, é um grande ganho para as pacientes. E parabenizo também por isso. Em relação, doutora, à questão da bexiga hiperativa, né? Em quanto tempo vocês têm percebido uma melhora nas pacientes que têm bexiga hiperativa ou de incontinência isoladamente, pacientes que não são obesas? Quanto tempo vocês têm percebido uma melhora dessas mulheres, obviamente associando a terapia medicamentosa e mudança de estilo de vida, já que a gente sabe também que tem um componente psicossomático nessa condição? Thaís, né? Thaís, uma sugestão assim, para o seu serviço, né? Tem universidades, né, lá próximo. E eu acho que dá para fazer algumas parcerias. Então,
Então, a gente fez um trabalho, né, os professores do curso de fisioterapia aqui da USP, a gente fez um trabalho muito interessante alguns anos atrás. A gente fez uma dinâmica com várias unidades básicas de saúde, onde eles tinham muita incontinência urinária, mas eles não tinham um serviço especializado de fisioterapia, eles não queriam fazer uma busca ativa, porque eles não iam conseguir pôr em atendimento. E aí a gente fez uma série de treinamentos com eles, fizemos uma apostila de exercícios gerais, e nada intracavitário, porque não era essa a proposta do grupo, e que funcionava um pouco para limpar um pouco o grupo, sabe? Assim, então, aquelas pacientes que são mais fáceis, ou seja, piorar que o quadro piore. Então, esse tipo de trabalho dá para fazer em parceria com a universidade, e seria uma sugestão minha para o seu serviço, e nosso serviço aqui também está à sua disposição para te ajudar com isso, emprestar essa cartilha, discutir. Bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa, ela tem dois componentes, ela tem esse controle neural da bexiga, que está desbalanceado, e sempre o controle neural, ele tem uma relação com o recrutamento muscular. Então, os pilares de tratamento, né, terapia comportamental, que a fisioterapia faz, mas outros profissionais também podem fazer, e esse controle, a gente usa eletroestimulação para dar uma informação de boa qualidade aferente, para ver se melhora a resposta eferente, e o controle muscular. Número de sessões, tem um mito na fisioterapia, que são as 10 sessões, né? Então, eu brinco com as pacientes que a 10ª sessão, milagre acontece, todo mundo se cura. E de onde surge esse número? Esse número vem um pouco, porque o sistema musculoesquelético, ele precisa em torno de 12 semanas para ter uma alteração que seja significativa, isso baseado em outras áreas de atuação. E aí gerou-se esse número mágico, e que tem a ver um pouco com a dinâmica dos convênios também. Cada paciente difere muito. Depende do... Agora, isso eu observo empiricamente, né? Quanto mais tempo ela demora para chegar, mais difícil para ser resolvido. E aí tem de tudo, mas uma coisa que é complicada é a irregularidade da melhora. Então, essa paciente está ruim, ela melhora, ela piora. Então, ela tem um tempo até ela modular. E isso, às vezes, ela fica ansiosa, mas natural, né? Mas o sistema não aceita uma mudança brusca. Então, essa é uma das razões que a fisioterapia não consegue fazer Tem paciente que você vai fazer uma avaliação, você fala assim, tem um AFA 1, não contrai nada. Próxima sessão, ela aparece com AFA 2 para 3. Eu brinco com ela. Opção 1, estamos no ambiente mágico. Opção 2, você entendeu que é uma contração. Então, a força estava aí. Então, depende muito da base que essa paciente tem, do grau de severidade da disfunção, e esperar um pouco para ver em que momento que essa remodulação acontece. Normalmente, em 3 meses, essa paciente tem alta. O Jorge quer comentar alguma coisa? Depois o Gibran. Eu queria só fazer um comentário em cima do que a Thaís, foi uma ótima pergunta que você fez. Bexiga hiperativa é um problema muito sério, né? Porque você compromete demais a qualidade de vida da mulher. Então, saiu um estudo mostrando que a paciente com incontinência de esforço tem 12% de depressão. O paciente com bexiga hiperativa tem 60% de depressão. Porque não dorme, né? Ela levanta 3, 4 vezes durante a noite, e a gente tem que melhorar o mais rápido possível. Então, as linhas de tratamento, bem o que a Beth falou, a gente já lança a mão de reeducação miccional, fisioterapia e drogas anticolinérgicas, por exemplo. E se em 1 mês ela não melhora, a gente troca a droga anticolinérgica, a gente passa por um beta-3 agonista, que é um outro tipo de droga. Se em 2 meses não melhorar, a gente passa para a 3ª linha de tratamento, que é a injeção de botox intravesical. Então, a gente precisa melhorar rapidamente essa paciente para melhorar a qualidade de vida dela, o mais rápido possível. E identificar também os alimentos irritativos, né? Eu vou passar para o Gibran, depois nós vamos falar sobre o pessoal da internet, que temos umas perguntas aqui para responder. Por favor, professor Gibran. Bom, primeiro, parabenizar pela excelente apresentação. Eu estou no ambulatório de dor pélvica crônica, e apesar de não ser o tema da aula, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a pacientes que eu tenho atendido, que muito frequentemente eu encontro no exame físico pontos de gatilho no momento do exame da avaliação da musculatura de assoalho pélvico. Eu não tenho feito, agora que foi colocado na aula, uma busca ativa de sintomas de incontinência urinária ou de bexiga hiperativa. Teoricamente, não faz parte da minha anamnese quando eu vou pesquisar a dor pélvica crônica. São pacientes que já foram avaliadas em múltiplas clínicas, que já fizeram múltiplos tratamentos, que já passaram para o ambulatório de dor, estão usando gabapentinoides. Eu gostaria de saber se... E eu acabo encaminhando para a fisioterapia para a liberação miofacial.
Gostaria de saber se existe, quem vem primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha. No caso da dor, foi causada pela dor, a dor dela é uma contratura de assoalho pélvico que gerou todo esse problema durante a vida dela. Tem pacientes que têm 10 anos de história de dor, ou se foi algo que causou a dor miofacial secundariamente, e a gente vai tratar essa contratura e ela vai continuar com a causa ainda desconhecida, até psicossomática, se for o caso. A dor pélvica crônica é um tema de paixão, assim, que a gente fala mais mas é uma das disfunções de assoalho pélvico que mais encanta, né, a fisioterapia, e a mim encanta muito, porque tem essa interface com o sistema musculoesquelético. Essas pacientes, elas podem ter tanto o tender point, que é aquele ponto de dor localizado, como o trigger point, que é aquele ponto de gatilho. E dentro do trigger point, muitas vezes elas têm para bexiga, para intestino, uma sensação anal. A gente tem estudos que dizem que até 10 anos, né, para o diagnóstico correto de endometriose, de algia pélvica crônica associada, muitas vezes muitas cirurgias, e não necessariamente essa paciente foi vista como uma, assim, tem endometriose, tem a tensão da musculatura do assoalho pélvico. Muitas vezes, não são todos, obviamente, mas a gente tem profissionais que não conseguem fazer essa interface. E aqui o tratamento conjunto, multidisciplinar, ele é essencial, essencial, essencial. E porque a gente consegue diminuir a sintomatologia. A gente não vai controlar a endometriose, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa mulher muito, 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 muito. Eu vou dar chance agora ao pessoal da internet, né? Vamos começar com a professora Yara Moreno Linhares. Gostaria de agradecer a professora Yara pelas mensagens. Está dando um parabéns, excelente aula. Obrigada. E ela colocou a questão: é possível orientar a mulher para exercícios de contração, de contração de musculatura pélvica associada à caminhada? São incompatíveis ou são incompatíveis? Excelente pergunta, Yara. Depende, né? A gente sempre treina primeiro, agora eu não sei para que lado que eu olho, não sei se você é para cá, se é para lá. Agora já me perdi. A gente sempre começa ensinando essa contração do jeito que a mulher vai ter mais controle voluntário. Então, o maior controle voluntário é quando eu tiro o aumento da carga, né? Então, essa paciente deitada, eu tirei o peso, né? Mas eu diminuí a ação da gravidade nesse momento, então ela vai ter uma contração de melhor qualidade. O próprio tratamento evolui para uma contração sentada, uma contração em pé, contração com movimento. Então, numa caminhada, ela intercala a contração. E é importante ela entender que, quando a gente fala assim, alguém prescreveu 400 contrações diárias, né? O assoalho pélvico, ele contrai o dia inteiro. Se ele não contrair o dia inteiro, a gente seria incontinente. O que ele precisa é entender, quando aumenta a pressão intraabdominal, que ele tem que contrair mais. Se ele não faz isso, aí eu tenho uma incontinência. Então, essa paciente caminhar e de vez em quando contrair o assoalho pélvico é benéfico, que ela não pode fazer isso o tempo inteiro. Eu tinha uma paciente que ela falou assim, não, eu estou fazendo crossfit, mas eu contraio o assoalho pélvico a aula toda. Eu não sabia se eu chorava, porque, primeiro, que é impossível, e segundo, que vai piorar. Então, respondendo mais pontualmente, sim, pode ser associado a uma caminhada, quando essa paciente tem esse domínio, mas ela pode, caminha, vai contrair 10 vezes, vai relaxar, não o tempo inteiro. Nós temos uma pergunta, mas a pessoa colocou como desconhecido. Quem que é o desconhecido? Não sei por que saiu desconhecido, Zé Maria. Eu sou um cara desconhecido, mas fui eu a pergunta. Mas ela já respondeu essa pergunta muito bem, né? Da associação de você fazer a fisioterapia com as técnicas microablativas, né? Tanto ela quanto o Jorge já comentaram, e realmente eu acho que é uma alternativa boa naquelas pacientes que não têm indicação cirúrgica, é o que a gente tem tentado fazer. O professor Conte também deu parabéns para a sua aula. Obrigada. Aí, professora Isabel, excelente apresentação, pesquisa clínica incrível, baseada em evidências, deu os parabéns. Obrigada, Isabel. Gostaria de saber se alguém mais tem alguma pergunta. A professora Linhares colocou mais uma pergunta: incontinência de gases e fecal. Quais os resultados do tratamento? Tem resultado e era mais de pior qualidade. O resultado ele é pior, mas tem resultado. E normalmente, né, a paciente tem mais ansiedade que isso se resolva mais rapidamente. Mas acho que essa é a resposta. Tem resultado, mas não é a mesma taxa de sucesso da incontinência urinária.
Tem mais alguém que gostaria de perguntar? Online? Aparentemente não. Só complementando, né? Para incontinência anal, só para falar não ser mal interpretado. Então, tem evidência científica, a gente tem bom resultado clínico, mas o que eu quero dizer é que a própria estrutura anatômica ela é mais difícil de ser plenamente recuperada. Bem mais difícil. Acho que não temos mais uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta. Por favor, Zé Maria. Foi falado muito a respeito de estilo de vida e exercícios. E aquelas pacientes que fazem exercício de repetição? Então, nós temos o jumping, nós temos o ciclismo, até aquela paciente que é maratonista, né? Uhum. E depois de um certo tempo, mesmo que ela não tenha outros fatores de risco, elas acabam tendo incontinência ou referência à incontinência. Como que a gente explica isso? Isso é transitório, isso é permanente? O impacto ele é sempre muito desafiante para o assoalho pélvico, né? Essa alteração da pressão intraabdominal repetidamente com impacto. Só que a gente não consegue fazer essa paciente parar e também é saudável. Mas, por exemplo, eu tinha uma paciente, ela corria maratona, ela tinha um mapa onde ela punha os pins nas corridas, era uma coisa muito importante para ela. E o acordo que a gente fez com ela é que ela virou triatleta. Então, ela, em vez de só correr, ela começou a correr, nadar, pedalar. Então, primeiro, adaptar um pouco do estilo de vida, se essa paciente tiver uma atividade física que é muito intensa, a atividade física é benéfica, a gente quer que todo mundo tenha, mas em alguns casos a gente vai precisar de algumas adaptações, depende da quantidade, eu acho. Mas ela vai precisar treinar esse assoalho pélvico, daí tem essa fantasia, mas enquanto eu corro, eu contraio. Não, você tem que treinar isso separado para ter mais força quando você corre. Mais alguma pergunta? Então, professora, eu gostaria de agradecer muito. Eu acho que para a clínica de todos e até para os residentes que estão aqui, o pessoal da plateia que está também online, todo mundo adorou a sua apresentação. Isso vai ajudar muito a gente na clínica e até a interação com a fisioterapia. Então, gostaria de agradecer em meu nome, em nome da clínica, em nome do professor Edmundo Xandé Baracate, sua presença aqui. E também gostaria de agradecer em nome de todos que estão aqui a excelente aula. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença... Queria agradecer a presença de todos, em especial o professor Baracá, um grande incentivador da fisioterapia, né? Nós sabemos que a abertura de espaço, eu hoje em dia oriento dentro do programa da obstetrícia e ginecologia, temos ambulatório, parceria com o doutor Jorge, com o Theo, o doutor Sérgio, com vários profissionais da casa, doutora Elza, e dizer que o que a gente pratica aqui dentro, na minha leitura, é o cuidado feminino de excelente qualidade, e ele é multiprofissional, sem a menor dúvida, né? Uma ótima semana para todos. Parabéns, professora. Obrigada. Mais salva de palmas.